Você acredita que conhece o predador mais letal do Pantanal? Pense de novo, porque nas águas turvas da maior planície alagada do planeta, a resposta para essa pergunta está mudando. E está mudando de uma forma violenta, brutal e definitiva. O Pantanal não é um santuário, é um coliseu. Um coliseu líquido onde gladiadores ancestrais travam batalhas pelo direito de existir no topo da cadeia alimentar. Por décadas, acreditamos conhecer a hierarquia dessas águas. Acreditamos que a sucuri, a serpente constritora mais poderosa das Américas, reinava absoluta, que nada desafiava seu domínio silencioso, que sua paciência infinita e sua força esmagadora a tornavam intocável. Estávamos errados, porque existe um poder ainda mais antigo espreitando sob a superfície. Um império de escamas e dentes que não apenas sobreviveu aos dinossauros, mas aprendeu com eles. Um predador que não caça por oportunidade, mas por estratégia, por escolha deliberada, por dominação territorial. O jacaré-açu está declarando guerra, e não é uma guerra simbólica. Não é competição por recursos escassos ou encontros acidentais em território compartilhado. É caça especializada, é extermínio calculado, é a reivindicação sangrenta de um trono que sempre foi seu por direito evolutivo, mas que a sucuri ousou ocupar durante tempo demais. Este documentário não é sobre a beleza do Pantanal. Não é sobre a harmonia da natureza ou o equilíbrio delicado dos ecossistemas. Este documentário é sobre poder, sobre violência estratégica, sobre a guerra mais brutal que você nunca viu ser travada em águas brasileiras. Porque enquanto você assiste a isto, neste exato momento, nas profundezas lamacentas dos rios pantaneiros, um jacaré de 6 metros e 400 quilos está aguardando, imóvel como um tronco flutuante, os olhos apenas acima da linha d'água. A mandíbula que carrega a mordida mais poderosa medida em répteis vivos está fechada, mas pronta. Pronta para um ataque que, quando vier, será tão explosivo que a água ao redor se transformará em uma tempestade de espuma e sangue. E ele não está esperando um peixe, não está esperando uma capivara distraída ou um jacaré rival pelo território. Ele está esperando pela rainha, pela sucuri, pela serpente de 9 metros que até pouco tempo atrás era considerada o predador sem predadores. Esta não é a história de como a natureza mantém o equilíbrio. É a história de como a natureza quebra o equilíbrio quando um dos lados decide que dividir não é mais uma opção. Vamos testemunhar confrontos reais. Vamos analisar as armas de cada combatente. Vamos entender por que a mordida que esmaga cascos de tartaruga está vencendo a constrição que quebra costelas de onças. E vamos descobrir que, no final, a maior ameaça para ambos os monstros não está dentro da água, mas fora dela. Prepare-se, porque você está prestes a entrar no território onde a palavra predador ganha um novo significado. Onde até os titãs sangram, onde a cadeia alimentar não é uma escada estável, mas um campo de batalha em constante renegociação violenta. Bem-vindo ao mundo feroz. Bem-vindo à guerra dos titãs do Pantanal. Curta este vídeo se você quer descobrir qual monstro realmente governa estas águas. Inscreva-se no canal, porque esta batalha está apenas começando. E o que você vai ver nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga o conceito de predador supremo. A pergunta não é mais quem é o predador mais letal do Pantanal. A pergunta é: quem sobreviverá para contar a história? Para entender uma guerra, você precisa conhecer os combatentes. E o que você está prestes a descobrir vai despedaçar tudo o que você pensava saber sobre esses predadores. Comecemos pela rainha destronada, a sucuri, Eunectes murinus. O nome científico soa clínico, quase inofensivo. Mas não há nada de inofensivo em um animal que pode crescer até 9 metros de comprimento e pesar 250 quilos de puro músculo constritivo. Não há nada de delicado em uma serpente, cuja força de aperto pode gerar pressão suficiente para colapsar os pulmões de uma onça pintada adulta em menos de 3 minutos. Durante décadas, a narrativa foi clara. A sucuri era a assassina silenciosa do Pantanal, a emboscada perfeita.
O predador invisível que atacava de baixo, que arrastava suas vítimas para as profundezas, que matava sem fazer barulho, sem deixar rastro. Documentários a retratavam como a rainha indiscutível das águas. Biólogos a estudavam como o ápice da cadeia alimentar aquática sul-americana. Mas a realidade que os dados recentes estão revelando é muito diferente. A sucuri não está no topo. Ela está sendo caçada, ativamente, sistematicamente. E os números são impossíveis de ignorar. Estudos de campo realizados entre 2018 e 2023, no Parque Estadual Encontro das Águas, documentaram algo perturbador. Em áreas de alta densidade de Jacarés-Açu, a população de sucuris adultas diminuiu em aproximadamente 37%. Não por falta de alimento, não por doenças, mas por predação direta. Deixe isso penetrar por um momento. 1/3 das sucuris adultas de uma região simplesmente desapareceu. E quando os pesquisadores começaram a examinar os conteúdos estomacais de Jacarés-Açu, abatidos por causas naturais ou conflitos com humanos, encontraram algo que mudou completamente o entendimento da dinâmica predatória pantaneira. Restos de sucuris, não filhotes, não juvenis, adultos. Mas não nos enganemos. A sucuri não é uma vítima frágil. Ela é uma máquina de matar refinada por milhões de anos de evolução. Sua função ecológica no Pantanal é tripla e vital. Primeiro, ela é a controladora primária de populações de capivaras, o maior roedor do mundo. Uma única sucuri pode consumir entre 8 e 12 capivaras por ano. Sem esse controle, as populações de capivaras explodiriam, devastando a vegetação aquática e desequilibrando todo o ecossistema ribeirinho. As capivaras se alimentam vorazmente de plantas aquáticas e, sem predação adequada, transformam áreas de vegetação densa em desertos ecológicos. A sucuri mantém esse equilíbrio delicado. Segundo, ela é uma predadora aquática generalista. Peixes grandes, aves aquáticas, jacarés jovens, até pequenos veados que se aventuram nas águas rasas. Tudo entra no cardápio. Essa versatilidade a torna um regulador de múltiplas espécies simultaneamente. Pesquisadores registraram sucuris consumindo mais de 40 espécies diferentes de presas ao longo de um único ano. Essa amplitude trófica significa que ela estabiliza várias populações ao mesmo tempo, prevenindo explosões demográficas que poderiam colapsar o sistema. Terceiro, e talvez mais importante, a sucuri é um indicador de saúde ambiental. Ela precisa de águas limpas, de presas abundantes, de áreas extensas de alagamento sazonal para caçar e reproduzir. Onde há sucuris prósperas, há um ecossistema funcional. Onde elas desaparecem, algo está profundamente errado. Biólogos a consideram uma espécie-chave, cuja presença ou ausência indica o estado de todo o ambiente ao seu redor. Mas, para apreciar verdadeiramente o que está em jogo nesta guerra, precisamos entender os números em toda a sua magnitude brutal. Uma sucuri adulta pode ter um diâmetro corporal de até 30 centímetros na seção mais grossa. Isso significa que, quando enrolada ao redor de uma presa, ela cobre uma área de contato de aproximadamente 2 metros quadrados. Agora imagine 2 metros quadrados de músculo puro, contraindo simultaneamente, aplicando pressão de todos os ângulos. Não há escape, não há respiração, não há salvação. O arsenal de caça da sucuri é uma obra-prima da engenharia evolutiva. Ela não possui veneno, não possui garras, não possui velocidade em terra. O que ela possui é paciência e física implacável. A técnica começa sempre da mesma forma: imobilidade absoluta. A sucuri pode ficar submersa, completamente imóvel, por até 40 minutos. Apenas os olhos e as narinas acima da linha d'água. Ela não está descansando, está lendo o ambiente, sentindo vibrações através das escamas especializadas de seu corpo, detectando ondas de pressão criadas por animais se movendo na água até 30 metros de distância. Essas escamas ventrais são receptores sensoriais extraordinários. Cada uma contém terminações nervosas capazes de detectar variações de pressão menores que 1 milímetro de água. Quando uma capivara entra no rio, a 20 metros de distância,
A sucuri sabe. Ela sabe o tamanho aproximado do animal pela amplitude das ondas, sabe a direção do movimento, sabe até se o animal está saudável ou ferido pela regularidade das perturbações na água. Quando a presa se aproxima, o ataque é explosão pura. A cabeça emerge em uma fração de segundo. As mandíbulas, equipadas com fileiras de dentes recurvados, não mordem para cortar, mordem para segurar, para ancorar. Os dentes não são lâminas, são ganchos, curvados para trás, impedindo qualquer movimento de retração da presa. Quanto mais a vítima tenta se soltar, mais profundamente os dentes penetram. E então vem a constrição. A sucuri não esmaga ossos por prazer sádico, ela esmaga porque precisa. Cada contração dos anéis musculares ao redor do corpo da presa é calculada. Cada vez que a presa expira, a serpente aperta um pouco mais, impedindo a próxima inspiração. Não é força bruta descontrolada. É estrangulamento progressivo e inevitável. Estudos biomecânicos mediram a pressão exercida por uma sucuri adulta durante a constrição. Até 6 libras por polegada quadrada. Parece pouco? Multiplique isso pela área de contato. Uma sucuri de 7 metros pode aplicar mais de 300 quilos de força distribuída ao longo do corpo de sua vítima. Costelas fraturam, pulmões colapsam. O coração, privado de oxigênio e esmagado pela pressão, simplesmente para. Mas há mais. A constrição não mata apenas por asfixia. Pesquisas recentes demonstraram que a pressão interrompe o fluxo sanguíneo. O coração, mesmo tentando bater, não consegue bombear sangue contra a compressão externa. O cérebro da presa entra em colapso por falta de oxigenação em menos de 60 segundos. A morte vem rápido, mais rápido do que se imaginava, e a sucuri sente tudo. Ela detecta os batimentos cardíacos da presa através das vibrações. Quando o coração para, ela sabe. Só então relaxa a pressão. Só então começa o processo de ingestão, deslocando a mandíbula para engolir presas que podem ser até 25% maiores que seu próprio diâmetro. Esse é o poder da rainha. Esse é o motivo pelo qual ela reinou por tanto tempo. Mas agora, encontre o imperador. O jacaré-açu, Melanosuchus niger. O nome científico significa crocodilo negro. E há algo profundamente apropriado nisso, porque este animal não é apenas um predador, é uma sombra viva. É a escuridão que espreita sob as águas barrentas. É a morte que você não vê chegando até que seja tarde demais. Ele pode atingir 6 metros de comprimento, pesar 400 quilos e carregar em suas mandíbulas uma força de mordida estimada em mais de 2.000 libras por polegada quadrada. Para contextualizar, isso é suficiente para esmagar completamente o crânio de um boi adulto, para quebrar a carapaça de uma tartaruga da Amazônia como se fosse papel machê, para, quando aplicado ao corpo cilíndrico de uma serpente, partir a coluna vertebral como um graveto seco. Mas números são apenas números. O que realmente importa é entender o que o jacaré-açu representa no contexto ecológico pantaneiro. Ele não é apenas um predador, ele é um arquiteto do ambiente. Durante a época de reprodução, as fêmeas constroem ninhos massivos, montículos de vegetação em decomposição, que podem atingir 1,5 metro de altura e 3 metros de diâmetro. Esses ninhos, ao se decompor, geram calor que pode chegar a 35 graus Celsius. Esse calor incuba os ovos por aproximadamente 90 dias, mas também cria micro-habitats. Insetos aproveitam a matéria orgânica. Répteis menores aproveitam o calor noturno. Plantas germinam na matéria orgânica rica. Os ninhos de jacaré tornam-se pequenos oásis de biodiversidade. Ele é um regulador de populações aquáticas. Piranhas, bagres, traíras, corvinas, pacus. O jacaré-açu controla as populações de peixes predadores, evitando que eles dizimem as espécies menores. Estudos comparativos entre lagos com e sem jacarés mostram diferenças dramáticas. Em águas dominadas por jacarés, a diversidade de peixes pequenos é consistentemente 40% maior. A presença do jacaré reequilibra todo o ecossistema aquático abaixo dele. Ele é um dispersor de nutrientes entre ecossistemas. Jacarés caçam na água,
mas frequentemente arrastam suas presas para a terra firme para consumi-las. Ao fazer isso, transferem nutrientes das águas para os solos terrestres. Um único jacaré adulto pode transferir mais de 200 quilos de biomassa aquática para ambientes terrestres ao longo de um ano. Fertilizam as margens, alimentam as árvores que, por sua vez, sustentam o ecossistema inteiro. E ele é, acima de tudo, um sobrevivente lendário. O jacaré-açu existe há pelo menos 8 milhões de anos. Ele testemunhou a extinção em massa do Pleistoceno. Sobreviveu às mudanças climáticas do Holoceno. Resistiu à caça predatória humana que, nas décadas de 1950 a 1970, quase o levou à extinção. Na década de 1970, estimava-se que restavam menos de 1.000 indivíduos em toda a Amazônia e Pantanal. Hoje, graças a esforços de conservação, a população se recuperou para aproximadamente 100.000. Ele aprendeu, adaptou-se e retornou mais forte. O arsenal de guerra do jacaré-açu é brutal em sua simplicidade e eficiência letal. Ele não precisa de veneno, não precisa de constrição elaborada. Ele tem 3 armas e cada uma delas é perfeitamente calibrada para matar. Primeira arma: paciência de emboscada. Um jacaré-açu pode permanecer completamente imóvel por horas, não minutos, horas, flutuando na superfície, parecendo um tronco morto, ou submerso no fundo lamacento, invisível, esperando. Sua frequência cardíaca desacelera de 30 batimentos por minuto para menos de 5. Seu metabolismo diminui em até 70%. Ele entra em um estado de conservação de energia que beira a hibernação acordada. E enquanto espera, ele observa. Aprende os padrões. Memoriza as rotas. Pesquisadores documentaram jacarés retornando ao mesmo ponto de emboscada dia após dia, durante semanas, até conseguir uma caçada bem-sucedida. Isso não é instinto cego. É planejamento. É memória espacial. É estratégia. Segunda arma: explosão de velocidade. Quando o ataque vem, é devastador. De uma posição de repouso absoluto, um jacaré-açu pode acelerar a mais de 30 km por hora, em menos de 2 segundos. Na água, ele é um torpedo vivo. A cauda, muscular e achatada lateralmente, gera propulsão instantânea. Cada movimento lateral da cauda desloca mais de 100 litros de água, criando um jato propulsor que impulsiona o corpo maciço para frente com força aterradora. As mandíbulas se abrem em um ângulo de quase 80 graus e então se fecham. A velocidade de fechamento das mandíbulas foi medida em menos de 50 milissegundos. Isso é mais rápido que um piscar de olhos humano, mais rápido que qualquer reflexo de fuga. A presa não tem tempo de reagir. Quando percebe o ataque, já está presa. Terceira arma: o giro da morte. Esta é a assinatura do jacaré, a técnica que o tornou lenda. Após morder a presa, ele não solta. Ele gira. Rola longitudinalmente em torno do próprio eixo, usando o peso de seu corpo e a força da mordida para arrancar pedaços de carne. Ou, no caso de presas menores, desarticular membros e quebrar ossos. A física do giro da morte é aterradora. Um jacaré de 400 quilos girando a aproximadamente uma rotação por segundo gera força centrífuga suficiente para aplicar mais de meia tonelada de torque no ponto de mordida. Para uma sucuri presa nas mandíbulas durante um giro da morte, não há chance. A coluna vertebral se parte. A estrutura muscular que dá à serpente sua força de constrição é destruída. O que era uma predadora suprema torna-se apenas carne. E aqui está a revelação que muda tudo. Jacarés-açu adultos não atacam sucuris por acidente. Eles as caçam, deliberadamente. Pesquisadores observaram jacarés patrulhando sistematicamente áreas conhecidas por abrigar sucuris. Observaram jacarés ignorando presas mais fáceis, como peixes ou capivaras, para perseguir serpentes. Observaram comportamentos de aprendizado social, onde jacarés jovens acompanham adultos em caçadas a sucuris, aprendendo as técnicas específicas necessárias para subjugar uma serpente constritora. Isso não é oportunismo, é especialização predatória. É uma escolha estratégica de eliminar a competição pelo topo da cadeia alimentar.
O equilíbrio do Pantanal depende diretamente dessa dinâmica, porque ambos os predadores controlam populações diferentes. Ambos distribuem nutrientes, ambos criam e modificam habitats. Quando um domina completamente, o sistema muda. E está mudando agora, diante dos nossos olhos. Em áreas onde jacarés-açu foram reintroduzidos após quase extinção, as populações de sucuris diminuíram em até 50% em 5 anos. Mas as populações de capivaras explodiram, aumentando em quase 80%. Sem as sucuris para controlá-las, as capivaras começaram a degradar a vegetação aquática em taxas alarmantes. Isso afetou os peixes herbívoros, que perderam alimento, que afetou as aves pescadoras, que perderam presas, que afetou os insetos aquáticos, cujas larvas dependem de plantas específicas, um efeito cascata que transformou ecossistemas inteiros. Este não é um drama isolado entre dois animais, é uma guerra cujo resultado determinará a própria estrutura do Pantanal pelos próximos séculos. E nós estamos apenas começando a entender a complexidade mortal dessa batalha. Agora você conhece os combatentes, conhece suas armas, conhece seus poderes, mas armas e força bruta não vencem guerras. Estratégia vence guerras. Inteligência vence guerras. E o que está acontecendo nas águas do Pantanal não é uma série de confrontos aleatórios. É xadrez mortal jogado por mestres evolutivos que aperfeiçoaram suas táticas ao longo de milhões de anos. A diferença entre um predador comum e um predador supremo não está no tamanho dos dentes ou na força da mordida. Está na capacidade de ler o ambiente, de antecipar movimentos, de transformar cada vantagem minúscula em vitória decisiva. E tanto a sucuri quanto o jacaré-açu são mestres absolutos nessa arte sombria. Comecemos decodificando a inteligência tática da sucuri, porque o que parece ser apenas espera paciente é, na verdade, processamento de informação contínuo e sofisticado. A sucuri não escolhe seus pontos de emboscada aleatoriamente. Estudos de rastreamento por GPS, realizados ao longo de 5 anos, revelaram que sucuris adultas retornam aos mesmos 3 ou 4 locais de caça repetidamente ao longo de meses, mas não caçam no mesmo local consecutivamente. Elas rotacionam, caçam no ponto A, depois B, depois C, e só retornam ao ponto A quando o tempo suficiente passou para que as presas esqueçam o perigo. Isso não é coincidência. Isso é gestão territorial. Isso é planejamento de longo prazo, que demonstra memória espacial e temporal. Pesquisadores marcaram pontos de emboscada preferidos de uma sucuri fêmea adulta no Transpantaneira. Ao longo de 18 meses, ela usou 5 locais diferentes, mas nunca repetiu o mesmo local em menos de 3 semanas. E cada local tinha características específicas: profundidade de 1 a 2 metros, cobertura de vegetação aquática densa e proximidade a trilhas de animais terrestres. Ela não estava apenas procurando água. Estava procurando o teatro de operações ideal. Mais impressionante ainda, a sucuri lê as estações e ajusta sua estratégia com precisão cirúrgica. Durante a seca, quando as águas recuam, ela não persegue as presas que migram para áreas mais alagadas. Ela as espera nos gargalos obrigatórios, nos estreitos canais que conectam lagoas isoladas, nos únicos pontos de travessia que animais terrestres precisam usar para alcançar água. Ela transforma a geografia em armadilha, transforma a inevitabilidade em morte. E quando a cheia chega, expandindo os corpos d'água em vastas extensões que cobrem planícies inteiras, a sucuri muda completamente de tática. Em vez de emboscadas fixas, ela passa a patrulhar rotas. Segue os mesmos caminhos subaquáticos que capivaras e outros herbívoros usam para se mover entre ilhas de vegetação. Ela se torna um predador móvel, adaptando-se ao ambiente em expansão. E há a leitura de vibrações aquáticas. Cada animal se move de forma única na água, criando assinaturas de onda específicas. Capivaras nadam com batidas rítmicas e previsíveis das patas traseiras, criando pulsos regulares de pressão. Veados atravessam rios com movimentos hesitantes e irregulares,
criando padrões erráticos. Jacarés jovens se movem com propulsão de cauda em padrões sinusoidais suaves. A sucuri diferencia tudo isso através das escamas ventrais equipadas com mecanorreceptores. Ela não apenas detecta movimento, ela identifica espécies, ela avalia tamanho, ela decide se vale o risco antes mesmo de ver a presa. Testes controlados em ambiente de pesquisa demonstraram que sucuris podem diferenciar entre vibrações criadas por peixes de diferentes tamanhos com precisão de 87%. Elas ignoram consistentemente alvos pequenos demais para justificar o gasto energético de um ataque. Isso é análise de custo-benefício em tempo real, processada por um cérebro do tamanho de uma noz. Quando uma sucuri detecta um jacaré-açu adulto se aproximando, ela não ataca. Ela não foge desesperadamente criando turbulência que revelaria sua posição. Ela afunda, lentamente, silenciosamente. Desce até o fundo lamacento e permanece ali, completamente imóvel, por quanto tempo for necessário. Seu metabolismo é tão eficiente que ela pode permanecer submersa por mais de 1 hora sem respirar. O jacaré passa. A sucuri sobrevive. Isso não é covardia. Isso é sabedoria tática que a evolução premiou. Viver para caçar outro dia. Mas, e o jacaré-açu? Sua inteligência opera em frequência completamente diferente, mas igualmente letal. Enquanto a sucuri é uma assassina solo, que depende de leitura sensorial passiva e emboscadas fixas, o jacaré-açu é um estrategista territorial ativo, que usa memória espacial de longo prazo e planejamento dinâmico. Pesquisadores equiparam 15 jacarés adultos com transmissores GPS e mapearam seus movimentos ao longo de 3 anos. O padrão revelado foi espantoso. Eles não patrulham aleatoriamente. Eles dividem seus territórios em setores geográficos definidos. Um jacaré macho adulto pode controlar até 20 quilômetros quadrados de área alagada. Impossível vigiar tudo simultaneamente, certo? Errado. Ele não precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele precisa ser imprevisível. Ele precisa criar a ilusão de onipresença. O jacaré patrulha o setor norte durante 3 dias consecutivos. Depois se move para o setor leste por 2 dias. Depois sudeste por 1 dia. Depois retorna ao norte, mas nunca no mesmo padrão 2 semanas seguidas. Às vezes, passa 4 dias no norte, às vezes apenas 1. Isso torna impossível para outros predadores, incluindo sucuris, estabelecerem rotinas de caça previsíveis em seu território. Eles nunca sabem quando o imperador estará observando. E no Pantanal, incerteza é arma psicológica. Mais revelador ainda, os dados mostraram que quando um jacaré detecta invasão por outro jacaré ou presença prolongada de sucuris grandes em seu setor, ele aumenta a frequência de patrulhas naquele setor específico pelos próximos 7 a 10 dias. Isso é resposta tática adaptativa. Ele identifica ameaças, prioriza recursos de vigilância e mantém pressão até que a ameaça se retire. Isso é território de estratégia militar, não de comportamento reptiliano instintivo. E há algo ainda mais perturbador. Jacarés-açu aprendem com a experiência de formas que desafiam nossa compreensão tradicional da cognição de répteis. Um estudo de campo no Mato Grosso documentou um jacaré adulto macho, identificado como MG07, ao longo de 2 anos. Em junho de 2021, pesquisadores presenciaram MG07 tentar capturar uma sucuri adulta de aproximadamente 7 metros em águas profundas, próximas à margem de um rio. A serpente escapou usando sua superior mobilidade tridimensional. 3 semanas depois, MG07 tentou novamente. Mesma sucuri, águas profundas. Mesmo resultado, falha. 1 mês depois, 3ª tentativa. Novamente falha. O jacaré estava claramente obcecado com aquela serpente específica, mas suas táticas não estavam funcionando. E então algo extraordinário aconteceu. MG07 mudou completamente sua estratégia. Em vez de atacar nas águas profundas onde a serpente tinha mobilidade, ele esperou. Esperou por dias, talvez semanas, estudando os padrões da sucuri. E então, em um dia de sol intenso,
Quando a serpente saiu para termorregular nas margens rasas durante o final da tarde, MG-07 atacou. Não de emboscada tradicional submersa. Ele se aproximou rastejando pela margem, usando vegetação como cobertura, e atacou lateralmente em águas de menos de 40 centímetros de profundidade. A serpente não conseguia manobrar efetivamente, não tinha volume de água suficiente para mergulhar e escapar. O jacaré conseguiu morder a região média do corpo, executou 2 giros da morte e partiu a coluna vertebral da sucuri. A serpente foi morta em menos de 3 minutos. Isso não é instinto. Instinto não muda baseado em múltiplas falhas anteriores contra o mesmo alvo específico. Instinto não incorpora aprendizado sobre vulnerabilidades situacionais da presa. Isso é resolução de problemas. Isso é planejamento baseado em memória episódica. Isso é inteligência adaptativa em um cérebro que, segundo nossos modelos tradicionais, não deveria ser capaz de raciocínio tão complexo. Mas a verdadeira genialidade de ambos os predadores está na capacidade de usar o timing como arma letal. No Pantanal, tudo é ditado pelo ciclo das águas. Cheia e seca, expansão e contração, vida e morte. E tanto a sucuri quanto o jacaré-açu transformaram esse ritmo ambiental em estratégia de guerra. Durante a cheia, quando as águas cobrem vastas extensões de terra entre novembro e março, criando um labirinto aquático de milhares de quilômetros quadrados de extensão, a sucuri tem vantagem tática decisiva. Ela pode se mover livremente através desse mundo tridimensional invisível sob a superfície turva, atacando de qualquer direção, de qualquer profundidade. Jacarés, apesar de sua adaptação aquática, precisam respirar regularmente. Sucuris podem permanecer completamente submersas, sem quebrar a superfície, sem criar ondulações reveladoras. Nesse ambiente expansivo e profundo, a serpente é rainha absoluta. Dados de telemetria mostram que durante a cheia, sucuris expandem seus territórios de caça em até 200%. Elas exploram áreas alagadas temporariamente, áreas onde jacarés hesitam em entrar por serem muito rasas na seca, mas que oferecem abundância de presas encurraladas pelas águas. A serpente domina a cheia. Mas durante a seca, quando as águas recuam drasticamente entre maio e setembro, concentrando-se em canais estreitos, lagoas isoladas e poços residuais, o poder muda de mãos de forma brutal. O jacaré-açu domina águas confinadas. Sua explosão de velocidade em linha reta é imbatível em espaços limitados, onde a presa não tem para onde manobrar. A sucuri perde a vantagem da aproximação invisível em múltiplas direções. Em uma lagoa de 50 metros de diâmetro, um jacaré posicionado centralmente pode vigiar toda a extensão com giros mínimos de cabeça. Não há ângulo morto, não há surpresa possível. A seca é a estação do massacre. E aqui está onde a natureza revela sua crueldade mais sofisticada. Ambos os predadores sabem disso. As sucuris migram ativamente para rios mais profundos e córregos permanentes durante a seca, abandonando o território que seria mortal defender. Rastreamento via satélite documentou sucuris viajando até 15 quilômetros para alcançar águas mais seguras e profundas. Elas sabem, elas sentem a mudança e reagem estrategicamente. Os jacarés, por sua vez, intensificam patrulhas durante a cheia, quando precisam compensar a vantagem tática tridimensional da serpente. Eles passam mais tempo em movimento, menos tempo em emboscadas fixas, tentando cobrir mais território para detectar serpentes antes de serem surpreendidos. Gastam mais energia, comem mais, mantêm metabolismo acelerado. Isso não é reação instintiva cega. É compensação estratégica consciente de fraqueza sazonal. Eles não apenas reagem ao ambiente, eles antecipam mudanças. Planejam com semanas de antecedência. Compensam fraquezas antes que se tornem fatais. Isso é guerra de 4 dimensões, onde o tempo é tão importante quanto o espaço. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. A humanidade está aprendendo com esses mestres da morte.
Porque enquanto filmamos esses predadores para entretenimento documental, engenheiros e cientistas os estudam para inovação que está mudando nossa civilização. A hidrodinâmica do jacaré-açu está revolucionando o design naval e robótica aquática. Engenheiros da Universidade de Genebra, em colaboração com pesquisadores brasileiros, estudaram os padrões de fluxo de água ao redor do corpo do jacaré durante acelerações explosivas usando modelagem computacional de dinâmica de fluidos e testes em túnel de vento aquático. Descobriram que as escamas dorsais, que parecem ser apenas armadura passiva, na verdade canalizam o fluxo de água de forma a criar microcanais que reduzem arrasto hidrodinâmico em até 18% durante sprints de alta velocidade. Essa descoberta inspirou o desenvolvimento de cascos de submarinos militares e veículos subaquáticos autônomos com superfícies texturizadas que imitam o padrão exato de escamas de jacaré. Protótipos testados pela Marinha dos Estados Unidos mostraram aumento de velocidade máxima de 12% e redução de consumo de energia de 15%. Tecnologia militar de ponta roubada de um réptil pantaneiro. A cauda do jacaré, achatada lateralmente e movida por músculos dispostos em camadas helicoidais sobrepostas, gera propulsão através de ondulações que maximizam transferência de força para a água, enquanto minimizam gasto energético e vibração. Cada movimento da cauda é uma onda que se propaga do corpo até a ponta, acumulando momento. Robótica subaquática agora usa esse princípio biomimético. Drones aquáticos militares desenvolvidos pela empresa americana Boston Dynamics e a fabricante sueca Saab operam com propulsores baseados na biomecânica da cauda do jacaré, permitindo movimentos silenciosos que não espantam vida marinha durante pesquisas científicas e não alertam sensores acústicos de alvos militares durante operações de espionagem. E a mordida, a disposição dos músculos da mandíbula do jacaré, está inspirando o desenvolvimento de ferramentas industriais de corte de próxima geração. Tesouras hidráulicas usadas em resgates de emergência, demolições controladas e corte de materiais reforçados agora usam sistemas de alavanca múltipla baseados na mecânica da mordida do crocodiliano. O jacaré usa 4 conjuntos de músculos trabalhando em ângulos diferentes, multiplicando força através de alavancas ósseas progressivas. Ferramentas baseadas nesse design geram força de corte de 20 toneladas, com entrada de pressão hidráulica, equivalente à necessária para gerar apenas 7 toneladas em designs convencionais. Eficiência triplicada. Mas a sucuri também está ensinando lições profundas e inesperadas para engenharia e medicina humana. A pele da sucuri é uma obra-prima de aderência adaptativa direcional. Ela precisa ser lisa o suficiente para deslizar através da lama, vegetação subaquática densa e espaços apertados, mas aderente o suficiente para ancorar o corpo durante constrição e impedir que a serpente escorregue da presa. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram, usando microscopia eletrônica de varredura, que as escamas ventrais têm microestruturas em formato de gancho que medem menos de 50 micrômetros de altura. O mais fascinante: essas microestruturas mudam de ângulo dependendo da direção da força aplicada. Quando a sucuri empurra para frente, as estruturas se achatam na direção do movimento, criando superfície lisa com atrito mínimo. Quando ela precisa se ancorar para a constrição ou para evitar ser arrastada por presa em luta, as estruturas se levantam em ângulo de 45 graus, criando tração multiplicada que pode segurar até 3 vezes o peso da serpente em superfícies molhadas e lisas. Essa tecnologia está sendo aplicada em revestimentos de alta performance para equipamentos médicos invasivos. Catéteres cardíacos e endoscópios gastrointestinais, com superfícies inspiradas em escamas de sucuri, podem navegar através de vasos sanguíneos tortuosos e estruturas anatômicas complexas com menos trauma aos tecidos, reduzindo complicações pós-procedimento em até 23% em testes clínicos. Mas quando precisam manter posição estável durante intervenções, como ablação de arritmias ou biópsias,
A tração direcional impede deslocamento acidental. Alpinistas e operadores táticos militares estão testando equipamentos de escalada, luvas e botas com essa mesma tecnologia de aderência direcional variável. Movimento fluido quando necessário, tração absoluta quando crítico. E a constrição? A forma como a sucuri distribui pressão uniformemente ao longo de uma área grande enquanto aplica força esmagadora está inspirando o design de equipamento médico terapêutico. A serpente não aplica pressão pontual, que causaria necrose tecidual na presa. Ela distribui força ao longo de múltiplos anéis corporais, cada um aplicando pressão progressiva, mas coordenada. Resultado: pressão total massiva, mas sem pontos de falha. Mangas de compressão pneumática, para tratamento de linfedema, insuficiência venosa crônica e prevenção de trombose venosa profunda, agora usam sistemas de pressão graduada baseados nos padrões de constrição da sucuri. Em vez de pressão uniforme que causa desconforto, esses dispositivos aplicam compressão variável e sequencial, imitando os anéis da serpente. Resultado: pressão terapêutica precisa que melhore a circulação sem causar dano tecidual ou desconforto ao paciente. Eficácia aumentada em 37%, comparada a sistemas convencionais. Mas há uma lição ainda mais profunda que ambos os predadores estão ensinando. Uma lição sobre eficiência, sobre paciência, sobre o custo real da violência em termos energéticos. Sucuris e jacarés não desperdiçam energia. Nunca. Eles não caçam por esporte, não matam por prazer ou territorialidade emocional. Cada ataque é calculado contra retorno energético. Cada caloria gasta em uma emboscada é investimento que precisa retornar dividendos em calorias consumidas. Predadores que desperdiçam energia morrem. A seleção natural é contadora implacável que não tolera desperdício. Um jacaré adulto pode ficar até 6 semanas sem comer após uma grande refeição, como uma capivara de 50 quilos. Uma sucuri pode passar 4 meses entre caçadas após consumir um veado. Essa capacidade de funcionar em modo de ultra-eficiência metabólica, reduzindo todas as funções não essenciais ao mínimo absoluto, está inspirando pesquisa em sistemas de suporte de vida para missões espaciais de longa duração. Como manter humanos funcionais com recursos mínimos durante viagens de anos para Marte ou além? Os répteis predadores do Pantanal estão fornecendo o manual de operações testado por milhões de anos de evolução. E há a lição mais filosófica e perturbadora de todas: a ilusão do domínio permanente. Por décadas, assumimos que certos predadores eram inquestionavelmente supremos em seus domínios. A sucuri reinava nas águas pantaneiras. O jacaré era categorizado como predador generalista de médio a alto nível, mas não como ameaça à serpente adulta. Essa narrativa estava gravada em livros didáticos de ecologia, documentários da BBC e National Geographic, artigos científicos revisados por pares, e estava completamente, fundamentalmente errada. O que estamos testemunhando agora não é mudança evolutiva, não é adaptação nova, é uma renegociação fundamental da hierarquia que sempre existiu, mas que não tínhamos instrumentos ou atenção suficiente para observar. E está acontecendo não porque o jacaré evoluiu nova capacidade, mas porque nossa compreensão da capacidade que sempre existiu estava incompleta, enviesada, cega. O jacaré sempre teve o potencial de dominar. Sempre teve a força, a estratégia, a adaptação. Nós apenas não estávamos olhando com atenção suficiente. Não estávamos fazendo as perguntas certas. Não estávamos desafiando suposições herdadas de gerações anteriores de pesquisadores que também não desafiaram suas próprias suposições. Isso deveria nos ensinar humildade profunda e desconfortável. Porque se nossa compreensão de uma guerra entre dois predadores, que estudamos há mais de meio século, estava tão fundamentalmente errada, o que mais estamos errando? Que outras hierarquias que assumimos como fixas e naturais estão, na verdade, em fluxo constante, sendo renegociadas sob nossos narizes enquanto olhamos para outro lugar. A natureza não tem verdades permanentes, apenas verdades temporárias, válidas até o momento em que o próximo predador suficientemente adaptado
suficientemente inteligente, suficientemente implacável, aparece para reivindicar o trono que achávamos estar ocupado para sempre. E aqui está a pergunta que deve estar queimando em sua mente agora. Qual dessas conexões te surpreendeu mais? A tecnologia médica e militar que estamos roubando desses predadores? A inteligência complexa e o aprendizado adaptativo que subestimamos por tanto tempo em cérebros reptilianos? Ou a percepção filosófica de que domínio na natureza nunca foi garantido, sempre foi conquistado, sempre foi temporário e contingente? Comente abaixo, porque sua perspectiva importa e porque o que vem a seguir vai testar tudo o que você pensava saber sobre vitória e derrota no mundo natural. Porque estratégia e inteligência são fascinantes em teoria, elegantes em análise biomecânica e gráficos de telemetria. Mas em prática elas se manifestam em sangue, em ossos quebrados, em morte violenta registrada em câmera por pesquisadores que testemunham o que nenhum roteiro de documentário poderia inventar. Prepare-se, porque agora vamos testemunhar as batalhas reais, os confrontos onde toda essa inteligência, toda essa estratégia evolutiva refinada, toda essa biomecânica elegante se condensam em segundos de violência explosiva que decidem quem vive e quem morre. E você vai descobrir que no final, por mais que admiremos a elegância da estratégia e a sofisticação da inteligência, guerras não são vencidas por quem pensa melhor. São vencidas por quem ainda está respirando quando a água finalmente para de se agitar e o sangue se dilui na correnteza. Chega de teoria, chega de biomecânica e telemetria. Agora vamos ao que você realmente veio ver: sangue na água. Porque enquanto cientistas medem e analisam, a guerra real está acontecendo. E ela é mais brutal do que qualquer modelo computacional poderia prever. Estamos testemunhando uma guerra de extermínio. Não é competição por recursos. Não são encontros ocasionais em território compartilhado. É caça especializada. É eliminação deliberada da competição. E os números são claros e aterradores. Jacarés-açu adultos estão ativamente, sistematicamente, caçando e matando sucuris adultas em taxas sem precedentes históricos. Entre 2019 e 2024, pesquisadores documentaram 147 casos confirmados de predação de sucuris por jacarés-açu apenas na região do Parque Estadual Encontro das Águas. 147 serpentes mortas. E isso representa apenas os casos que foram diretamente observados ou encontrados suficientemente frescos para a identificação. A taxa real é provavelmente 3 a 4 vezes maior. Deixe essa realidade penetrar. Uma serpente que reinou como predador apex por milênios está sendo massacrada. E não estamos falando de filhotes ou juvenis vulneráveis. Estamos falando de adultos, serpentes de 6, 7, 8 metros de comprimento, predadoras no auge de sua força, sendo destruídas, mas números são abstratos. Vamos ao concreto. Vamos às batalhas que foram documentadas em detalhes suficientes para reconstruir exatamente o que acontece quando esses titãs colidem. Batalha número 1. O território contestado. Março de 2022. Rio Cuiabá. Águas rasas próximas à margem oeste. Profundidade aproximada de 1,20 m. Pesquisadores do projeto Ariranha estão documentando o comportamento de lontras quando testemunham algo que vai redefinir sua compreensão da predação pantaneira. Um jacaré-açu macho adulto, estimado em 5,5 metros de comprimento e 350 quilos, está em posição de emboscada há aproximadamente 3 horas, completamente imóvel, apenas os olhos acima da linha d'água. A equipe está filmando porque o comportamento é incomum. Jacarés raramente ficam tanto tempo em águas tão rasas durante o dia, e então eles veem o que o jacaré estava esperando. Uma sucuri adulta, estimada em 6,80 m, aproximadamente 190 quilos, está se movendo pelo canal. Ela está caçando, rastreando uma capivara que passou pela área 15 minutos antes. Ela está completamente focada na presa terrestre. Não detectou o jacaré. O ataque vem quando a serpente está a menos de 3 metros do jacaré. Explosão pura.
O jacaré cobre a distância em menos de 1 segundo. A água explode em espuma branca. O primeiro strike das mandíbulas erra por centímetros. A sucuri reage com velocidade que desafia sua massa. Ela mergulha, tenta escapar nadando para águas mais profundas, onde teria vantagem de mobilidade. Mas o jacaré é mais rápido em linha reta. Ele a alcança em 3 propulsões de cauda. A segunda mordida acerta. As mandíbulas se fecham na seção média do corpo da serpente, aproximadamente 2 metros atrás da cabeça. E então, vem o giro da morte. O jacaré rola, uma rotação completa, 2, 3. A água se transforma em turbilhão vermelho. A sucuri tenta contra-atacar da única forma que sabe, constrição. Ela enrola anéis ao redor do corpo do jacaré, tentando aplicar pressão esmagadora. Por um momento parece que pode funcionar, o jacaré para de girar. Mas então ele simplesmente nada. Arrasta a serpente ainda constritando para águas ainda mais rasas, para a margem, onde a física muda completamente. Em água de 50 centímetros, a sucuri não consegue ancorar seus anéis. Não consegue gerar a alavancagem necessária para a pressão de constrição. E o jacaré sabe disso. Ele planta as patas traseiras na lama, pressiona o corpo da serpente contra o fundo raso e recomeça o giro. Sem a serpente conseguindo se mover livremente, a força torsional se multiplica. Na 5ª rotação, os pesquisadores ouvem o som. Um estalo seco e nauseante. A coluna vertebral da sucuri se parte. A serpente ainda se move. O sistema nervoso de serpentes é distribuído. Mesmo com a coluna quebrada, metade do corpo ainda responde a comandos neurais locais. Mas a coordenação está destruída. A força da constrição se foi. E o jacaré sabe que venceu. Ele não come imediatamente. Primeiro ele garante que a ameaça está neutralizada. Mais 2 giros, mais 3 quebras ao longo da coluna. Só então, quase 40 minutos depois do primeiro ataque, ele começa a alimentação. Consome aproximadamente 1/3 da serpente ao longo das próximas 3 horas. Deixa o resto, não por desperdício, mas porque está saciado. Ele pode voltar depois, ou outros predadores aproveitarão. A natureza não deixa calorias sem uso. Resultado: vitória total do jacaré. Tempo de combate ativo 12 minutos. Causa da morte: trauma espinhal massivo. Mas essa não é a história completa, porque em certas condições a serpente ainda domina. Batalha número 2. A vingança da rainha. Setembro de 2021. Lagoa isolada durante a seca, mas ainda com profundidade de 3 metros no centro. Aqui, a geografia favorece a serpente. Um jacaré jovem, aproximadamente 3 metros de comprimento, 80 quilos, entra na lagoa ao amanhecer. Ele está procurando peixes presos pela seca. Não sabe que está sendo observado. Uma sucuri adulta de 7 metros e 230 quilos está submersa no centro da lagoa há mais de 1 hora. Ela detectou o jacaré pelas vibrações no momento em que ele entrou na água. E ela fez um cálculo. Esse jacaré é jovem. Não tem a massa corporal nem a força de mordida de um adulto. E em águas profundas, ela tem todas as vantagens. Ela espera até que o jacaré esteja a 5 metros de distância, focado em um cardume de piranhas. E então ela ataca de baixo. O elemento surpresa é total. As mandíbulas da serpente se fecham no pescoço do jacaré, logo atrás do crânio. Os dentes recurvados penetram entre as escamas, e então vem a constrição. 3 anéis corporais se enrolam ao redor do jacaré em menos de 4 segundos. Um ao redor do pescoço, um ao redor do tórax, um ao redor da base da cauda. A serpente não está tentando esmagar. Ainda não. Ela está imobilizando, impedindo que o jacaré use sua arma mais perigosa, a mordida e o giro. O jacaré tenta rolar. Não consegue. A massa da serpente e a aderência dos anéis o mantém fixo. Ele tenta nadar para a superfície. Consegue, mas com grande esforço. E quando chega lá, respira apenas uma vez antes que a serpente o puxe de volta para baixo. E agora a constrição verdadeira começa. A cada expiração do jacaré, a serpente aperta. Não dramaticamente,
Apenas 2 ou 3 centímetros por vez, mas é progressivo, irreversível. O jacaré tenta morder a serpente. Consegue fazer contato 2 vezes, mas não consegue manter pressão suficiente para causar dano crítico. A posição está errada. Ele está constritado demais. 8 minutos após o início do ataque, o jacaré para de lutar. Ele ainda está consciente, mas entrando em choque por falta de oxigenação. 12 minutos, ele está inconsciente. 15 minutos, seu coração para. A serpente mantém pressão por mais 5 minutos, sentindo as vibrações pararem completamente. Só então ela relaxa. Mas aqui acontece algo que os pesquisadores não esperavam. A serpente não come o jacaré. Ela o solta e deixa o corpo afundar. Por quê? A resposta veio apenas com análise posterior. O jacaré era jovem, mas já tinha a armadura de escamas duramente queratinizadas. A serpente teria levado dias para digeri-lo, ficando vulnerável e lenta durante todo esse período. Análise de custo-benefício. Não vale o risco. Ela matou não para comer, mas para eliminar a ameaça futura e para defender território. Resultado: vitória tática da sucuri. Tempo de combate 17 minutos. Causa da morte: asfixia por constrição, mas uma vitória sem ganho calórico. Uma vitória defensiva. E então temos a batalha que mudou tudo. A batalha que provou definitivamente quem reina quando ambos os combatentes estão no auge do poder. Batalha número 3. O confronto definitivo. Janeiro de 2023. Rio Paraguai durante a cheia, mas em um estreitamento do canal, onde correntes concentram nutrientes e atraem presas. Águas com profundidade de 2 metros. Condições neutras, sem vantagem clara para nenhum dos lados. Jacaré-açu macho adulto. 5 metros e 80 centímetros, 400 quilos, idade estimada em 28 anos. Um veterano de centenas de caçadas. Sucuri fêmea adulta. 8 metros e 40 centímetros, 240 quilos, idade estimada em 18 anos. Uma das maiores serpentes documentadas na região naquele ano. Nenhum dos dois estava caçando o outro especificamente. Ambos estavam em busca de capivaras que cruzam o canal regularmente. Mas quando detectaram um ao outro, algo mudou. Ambos os predadores pararam, avaliaram, e ambos decidiram: este território é meu. O jacaré atacou primeiro. Não de emboscada, mas de aproximação aberta. Ele nadou diretamente em direção à serpente, criando ondas de pressão deliberadas. Intimidação. Declaração de intenção. A serpente não recuou. Ela se posicionou em formato de S, a postura clássica defensiva que permite strike rápido. Quando o jacaré chegou a 3 metros de distância, a serpente atacou. Strike direto para a cabeça do jacaré, mas ele estava preparado. Ele mergulhou ligeiramente e as mandíbulas da serpente fecharam no ar. Erro custoso, porque quando a serpente errou, ela se estendeu demais. E o jacaré contra-atacou. A mordida pegou a serpente a aproximadamente 1,5 metros da cabeça. Não o posicionamento ideal para controle máximo, mas suficiente. O jacaré não tentou o giro imediatamente. Primeiro, ele nadou. Arrastou a serpente em velocidade máxima através do canal, criando turbulência massiva. A serpente tentou enrolar anéis ao redor do jacaré, mas não conseguia estabilizar em movimento tão violento. 40 segundos de arrasto puro. E então o jacaré parou abruptamente, plantou as patas no fundo e executou o giro da morte. 3 rotações completas em 5 segundos. A água explodiu em espuma vermelha. Quando o giro parou, a serpente ainda estava viva, mas sua coluna estava comprometida na região da mordida. A serpente fez uma última tentativa. Com a metade traseira do corpo ainda funcional, ela enrolou 3 anéis ao redor da seção média do corpo do jacaré e apertou com toda a força restante. Por 90 segundos, foi guerra de atrito puro. Força de constrição contra a resistência da armadura de escamas. O jacaré não se moveu. Não tentou escapar da constrição. Ele simplesmente esperou. Sua caixa torácica, construída para suportar pressão de mergulhos profundos e combates com outros jacarés, aguentou.
A serpente estava aplicando mais de 200 quilos de pressão distribuída, mas não era suficiente para colapsar a estrutura óssea do réptil. E a cada segundo que a serpente mantinha a constrição, ela gastava energia que não podia repor. Energia que seu corpo traumatizado precisava para reparar danos. Energia que estava se esgotando. Quando a serpente finalmente relaxou a pressão, por pura exaustão fisiológica, o jacaré atacou novamente. Segunda mordida, desta vez mais próxima da cabeça da serpente. E outro giro. E outro. E mais outro. A batalha durou 9 minutos do primeiro ataque, até o momento em que a serpente parou completamente de se mover. Causa da morte: trauma espinhal em múltiplos pontos, hemorragia interna massiva e, eventualmente, asfixia quando os anéis constritores perderam toda a força e não conseguiram mais inflar os pulmões. O jacaré não comeu a serpente inteira. Consumiu aproximadamente metade ao longo de 2 dias, retornando ao local repetidamente. O resto foi consumido por piranhas, tartarugas e outros predadores oportunistas. Resultado: vitória decisiva do jacaré. Condições neutras. Combatentes no auge. Nenhuma dúvida sobre hierarquia. Mas aqui está a verdade que ninguém quer enfrentar. Estas batalhas, por mais dramáticas que sejam, são apenas sintomas de uma guerra muito maior. Uma guerra que ambos os predadores estão perdendo. Porque enquanto jacaré e sucuri lutam pela supremacia em águas cada vez mais escassas, forças muito maiores que qualquer predador estão destruindo o campo de batalha em si. Vilão número 1. A seca extrema e o fogo. Entre 2019 e 2024, o Pantanal experimentou as piores secas registradas em mais de meio século. Rios que nunca secaram na memória viva de pantaneiros secaram completamente. Lagoas permanentes se transformaram em crateras de lama rachada. E o fogo veio. Em 2020, mais de 4 milhões de hectares do Pantanal queimaram. 4 milhões. 30% da área total do bioma. Imagens de satélite mostraram o inferno. Frentes de fogo de quilômetros de extensão consumindo tudo. Animais fugindo para os rios, apenas para encontrar água insuficiente. Sucuris e jacarés dividindo os mesmos poços residuais em densidade impossível. E quando predadores são forçados à proximidade extrema? Quando o território não pode mais ser respeitado, porque simplesmente não há espaço suficiente, os encontros se tornam inevitáveis. As taxas de conflito entre jacarés e sucuris aumentaram em 123% durante e imediatamente após os incêndios de 2020. Eles não estavam caçando um ao outro por estratégia, estavam se encontrando por desespero geográfico, e ambos perderam. Pesquisadores estimam que 15 a 20% da população de sucuris morreu diretamente pelos incêndios ou por inanição subsequente, quando suas presas migraram ou morreram. Jacarés tiveram taxas de mortalidade um pouco menores, devido à capacidade de enterrar-se na lama. Mas ainda perderam entre 10 e 15% da população. A seca não apenas os matou diretamente. Ela transformou territórios vastos em arenas de morte, onde o combate era inevitável. Vilão número 2. A contaminação por mercúrio. O ouro. A maldição brilhante que envenena rios. Garimpos ilegais ao longo das cabeceiras dos rios pantaneiros usam mercúrio para separar ouro do sedimento. E esse mercúrio não desaparece. Ele se acumula. Estudos de bioacumulação mostraram níveis de mercúrio em sucuris e jacarés do Pantanal, até 15 vezes acima dos limites considerados seguros. 15 vezes. O mercúrio se concentra nos tecidos adiposos e no sistema nervoso. Causa danos neurológicos progressivos, interfere na reprodução, feminiliza embriões, reduz taxas de eclosão de ovos em até 40%. E aqui está o horror silencioso. Predadores de topo acumulam mais mercúrio porque comem presas que já acumularam mercúrio. É magnificação trófica. Quanto mais alto na cadeia alimentar, maior a contaminação. Jacarés e sucuris, por serem predadores apex, são os mais contaminados. Seus ovos, mesmo quando eclodidos, produzem filhotes com deformidades neurológicas que reduzem dramaticamente
chances de sobrevivência. Estamos envenenando os gladiadores enquanto os assistimos lutar. E eles não têm como saber, não têm como escapar. A água que precisam para viver é a água que lentamente os mata. Vilão. Número 3. A exploração e a pirataria genética. Há mercado internacional para peles de sucuri e jacaré. Há mercado para carne. Há mercado para filhotes vendidos ilegalmente como animais de estimação exóticos. E há algo ainda mais insidioso: biopirataria. Empresas farmacêuticas e de biotecnologia estudam as proteínas do sangue de jacarés que permitem cura rápida de feridas e resistência extrema a infecções. Estudam os anticoagulantes na saliva de sucuris, capturam animais selvagens, extraem amostras e nunca compensam ou contribuem para a conservação das populações das quais roubam conhecimento genético. A perda não é apenas de indivíduos capturados, é de potencial. Cada sucuri morta por caçador ilegal é uma linha genética única, refinada por milhões de anos, perdida para sempre. Cada jacaré morto é uma biblioteca de adaptações que poderia ensinar medicina futura, destruída antes que possamos sequer ler completamente. E aqui está a elevação das apostas que deveria aterrorizar qualquer pessoa que entende ecologia. Quando você remove predadores de topo, o sistema colapsa em cascata. Sem jacarés suficientes controlando piranhas, as piranhas dizimam populações de peixes menores. Sem peixes menores comendo larvas de insetos, as populações de insetos explodem. Mosquitos transmissores de doenças se multiplicam. Sem sucuris controlando capivaras, as capivaras superpastam vegetação aquática. Sem vegetação aquática, os peixes herbívoros morrem. Sem peixes, as aves pescadoras migram ou morrem. Cada extinção é uma peça de dominó empurrando a próxima. E não estamos falando de futuro distante. Estamos falando de mudanças acontecendo agora. Lagos que eram cristalinos há 10 anos agora são túrbidos e pobres em oxigênio. Espécies de peixes que eram abundantes desapareceram completamente de certas regiões. O Pantanal não está morrendo em algum futuro abstrato. Está morrendo enquanto você assiste este vídeo. A metáfora da biblioteca queimada não é exagero. Cada espécie é um livro escrito em código genético ao longo de milhões de anos. E estamos queimando a biblioteca. Estamos cortando as raízes da árvore enquanto nos maravilhamos com suas frutas. A tragédia não é que jacaré ou sucuri vai extinguir completamente. Ambos são resilientes. Ambos sobreviveram a catástrofes planetárias. Mas a tragédia é que estamos destruindo a complexidade. Estamos simplificando ecossistemas que eram obras-primas de interações coevolutivas refinadas ao longo de eras geológicas. E ao fazer isso, estamos destruindo nosso próprio futuro. Porque cada solução biomimética que citamos no ato anterior, cada tecnologia médica, cada design naval, cada material adaptativo, todos dependem de termos populações saudáveis desses animais disponíveis para estudo contínuo. Estamos matando nossos professores antes de aprendermos todas as lições. A guerra entre jacaré e sucuri continuará. A hierarquia será estabelecida. Talvez já tenha sido. Mas a pergunta não é mais quem vence essa guerra. A pergunta é: haverá um Pantanal onde essa guerra possa ser travada? Haverá água suficiente, presas suficientes, território suficiente? Porque no final o monstro maior não é o jacaré, não é a sucuri. O monstro maior somos nós. E ao contrário dos predadores que matam por necessidade, nós estamos matando por descuido, por ganância, por indiferença. E essa é a ameaça que nenhum dos titãs pode vencer sozinho. Mas há esperança. E ela não vem de onde você esperaria. Porque enquanto testemunhamos a destruição, há um despertar acontecendo. Não é dramático, não está nos noticiários internacionais, mas é real. E está crescendo. Cientistas, fazendeiros, comunidades ribeirinhas, ONGs e até ex-caçadores estão se unindo em uma aliança improvável. Eles entenderam algo fundamental. Salvar o Pantanal não é sobre escolher entre jacaré ou sucuri, entre desenvolvimento ou preservação. É sobre entender que a prosperidade humana
e a saúde do ecossistema são inseparáveis. Organizações como o Projeto On Safari, originalmente focadas em grandes felinos, expandiram seus esforços para monitoramento integral de predadores. Eles instalam câmeras, rastreiam movimentos, documentam interações, não para controlar, mas para entender. E o que estão descobrindo está redefinindo estratégias de conservação. Fazendeiros pantaneiros, que tradicionalmente viam jacarés e sucuris como ameaças ao gado, estão aprendendo que predadores saudáveis significam ecossistema equilibrado. Ecossistema equilibrado significa pasto melhor, água mais limpa, menos doenças. Pecuaristas estão criando corredores ecológicos em suas propriedades, áreas protegidas onde predadores podem caçar sem conflito. E funciona. Propriedades com corredores preservados reportam menos perda de gado por doenças e mantêm produtividade superior. E há histórias de conversão que parecem ficção. Carlos Mendes, ex-caçador ilegal de jacarés no Mato Grosso por 23 anos, agora lidera programas de educação ambiental. Ele ensina crianças ribeirinhas sobre ecologia de predadores. Usa sua experiência de caçador para explicar comportamento animal melhor que qualquer livro didático poderia. Transformou o conhecimento de matar em sabedoria de preservar. Comunidades ribeirinhas estão redescobrindo o conhecimento ancestral que quase foi perdido. Indígenas Guató, que habitam o Pantanal há milênios, sempre souberam que jacaré e sucuri são guardiões das águas. Quando os guardiões prosperam, todos prosperam. Esse conhecimento tradicional, ignorado por décadas de desenvolvimento predatório, está sendo integrado a programas científicos de conservação. E os resultados são tangíveis. Mas soluções não são apenas locais. Em 2023, o governo brasileiro estabeleceu o Programa Nacional de Recuperação do Pantanal, direcionando recursos para combate a incêndios, fiscalização de garimpos ilegais e restauração de áreas degradadas. Ainda é insuficiente, ainda é lento, mas é começo. E há esperança na ciência. Pesquisadores desenvolveram protocolos de reprodução assistida para sucuris em cativeiro. Jacarés resgatados de áreas de conflito estão sendo reabilitados e reintroduzidos em regiões onde populações foram dizimadas. Cada animal devolvido à natureza é semente de recuperação. Mas aqui está a verdade mais profunda, a lição mais importante que jacaré e sucuri nos ensinam. Eles não precisam de nós para sobreviver. Nós precisamos deles. Durante 200 milhões de anos, répteis dominaram este planeta. Eles testemunharam a ascensão e queda dos dinossauros. Sobreviveram extinções em massa que apagaram 90% de todas as espécies. Adaptaram-se a eras glaciais e períodos de calor extremo. E continuaram. Sempre continuaram. Nós, humanos, existimos há 200 mil anos. Um piscar evolutivo. E já estamos ameaçando nossa própria sobrevivência através da destruição dos sistemas que nos sustentam. Quem é realmente superior aqui? A espécie que sobrevive eliminando competição através de violência eficiente, mas sustentável? Ou a espécie que destrói seu próprio habitat por lucros de curto prazo? Jacarés e sucuris não desperdiçam, não matam mais do que precisam, não envenenam suas próprias águas, não destroem seu próprio território. Eles operam dentro de limites ecológicos porque a seleção natural pune implacavelmente qualquer espécie que não o faça. Nós nos consideramos a espécie mais inteligente do planeta. Mas inteligência que não produz sabedoria é apenas ferramenta para a autodestruição mais eficiente. A guerra entre jacaré e sucuri nos ensina algo que deveríamos ter aprendido há muito tempo. Domínio sem equilíbrio é temporário. Poder sem responsabilidade é suicida. E no final, a natureza sempre, sempre vence. O Pantanal sobreviverá, com ou sem jacarés, com ou sem sucuris, com ou sem humanos. Porque a natureza opera em escalas de tempo que tornam nossa existência irrelevante. Daqui a 1000 anos, o Pantanal ainda estará aqui, de alguma forma. A questão é, nós estaremos? E se não estivermos, quem vai contar as histórias dos monstros que uma vez governaram essas águas?
Quem vai documentar a inteligência brutal desses predadores? Quem vai aprender as lições que eles ensinam através de milhões de anos de evolução testada em batalha? Compartilhe este vídeo, não por entretenimento, não porque batalhas entre monstros são espetáculo visual. Compartilhe porque estas histórias precisam ser contadas, porque conhecimento gera respeito, e respeito gera ação. Cada visualização é voto pela consciência. Cada comentário é diálogo sobre valores. Cada compartilhamento é manifesto que natureza importa, que complexidade importa, que futuro importa. Este canal não existe por números, existe por consciência, porque alguém precisa documentar o que está sendo perdido. Alguém precisa traduzir a linguagem da natureza para idioma humano antes que seja tarde demais. O jacaré e a sucuri estão travando sua guerra nas águas que restam do Pantanal. Eles lutam pela supremacia em território cada vez menor. E enquanto lutam, nós temos escolha. Podemos ser espectadores da extinção, ou podemos ser guardiões do que resta de selvagem no mundo. A natureza não está pedindo nossa ajuda, está oferecendo última chance de provarmos que nossa inteligência é mais que ferramenta de destruição, que nossa consciência é mais que ilusão evolutiva sem propósito. No Pantanal sempre há um monstro maior, mas o maior monstro de todos não tem escamas, não tem presas, não tem garras, tem escolha, tem poder de mudar e tem responsabilidade de decidir. A natureza está esperando, os titãs estão lutando, o Pantanal está sangrando. E você? Você está pronto para escolher o lado da vida?